Brasil é atualmente o sexto país do mundo que mais sofre com catástrofes climáticas, segundo a Organização das Nações Unidas. Todos os anos, o país convive com inundações, desmoronamentos e perda de vidas. Os locais de perigo são conhecidos, dinheiro para obras já existe. Mas as tragédias climáticas continuam acontecendo. A TV Câmara percorreu municípios de 4 regiões atingidas pelas enchentes em diferentes épocas. A primeira reportagem é sobre a região serrana do Rio de Janeiro, palco da maior tragédia ambiental do país, onde em 2011 morreram mais de 1.000 pessoas. A chuva começou cedo, lentamente, não dava qualquer jeito. Mas quando foi mais ou menos umas 11 horas da noite, é que ela começou a engrossar. Aí nós vimos uma hora que deu um estrondo lá em cima, isso aqui tremia tudo. Aí já não deu mais tempo de ninguém correr. A casa caiu toda. Sobram reclamações nas comunidades atingidas pelo desastre de 2011. A principal é relacionada à moradia. Há 2 anos, os deslizamentos e a enxurrada deixaram quase 7.000 pessoas sem ter onde morar. Como até hoje nenhuma casa foi entregue às vítimas do desastre, 3.400 desabrigados vivem em imóveis alugados, com a ajuda de R$ 500 mensais, 80% dos beneficiados bancados pelo governo do estado. O valor é considerado pouco por causa do aumento dos aluguéis na cidade desde a tragédia. A falta de moradia popular, o aluguel social insuficiente e o não pagamento das indenizações de imóveis que devem ser demolidos são justificativas apresentadas por parte dos desabrigados que voltaram para suas casas, mesmo que não sejam seguras para se viver. Como é que isso fica? Ficando ali, eu estou com 2 crianças pequenas aí, né? Aí é complicado. Se o Estado ou a Prefeitura fizesse um muro de contenção nas áreas de mais risco, a gente ficaria mais tranquilo. Mas a preocupação deles é tirar a gente do bairro. Em Poço dos Peixes, os moradores foram avisados que o bairro está condenado. Ninguém mais deveria morar aqui, depois da enchente de 2011. O problema é que aqui na parte de cima, onde morreram 26 pessoas, todo mundo já abandonou. Mas lá embaixo, algumas famílias ainda insistem. Cerca de 150 pessoas ainda moram aqui, como a família do Tiago. Tiago, por que vocês insistem em ficar aqui em Poço dos Peixes? Olha, eu fui nascido e criado aqui em Poço dos Peixes. Para onde que eu vou? Não tem área aqui que não seja uma área de risco em Teresópolis. As obras voltadas à reconstrução de Teresópolis e Nova Friburgo ficaram sob responsabilidade do governo do estado com a ajuda do governo federal. As prefeituras fizeram as atividades que envolviam diretamente a população, como a realização do cadastro dos atingidos. Mas os 2 municípios passaram por turbulências políticas. Ambos tiveram 3 prefeitos nesse período, o que atrapalhou a recuperação das cidades por causa do troca-troca de funcionários e das denúncias de desvio de dinheiro público. Por causa de desvio de conduta de alguns governantes, quem paga, e paga muito caro, sempre é a população. Entre as obras que já foram entregues e as que ainda estão em andamento, foram gastos mais de R$ 2 bilhões desde 2011 para contenção de encostas, reconstrução de pontes, dragagem de rios, recuperação de rodovias, construção de casas e pagamento de aluguel social, segundo dados do governo estadual. Também foram instaladas 85 sirenes de alerta em 40 comunidades, além da doação de uma caminhonete para a Defesa Civil de cada município fluminense. A gente avançou em algumas áreas. Agora, o processo de reconstrução, eu posso te dizer que é um desastre. A lentidão não é porque o Estado não está trabalhando. A lentidão é porque nós temos que cumprir o que está na legislação. Então, não tem outro jeito. Infelizmente, tem que mudar a legislação. Entre outras promessas, estão 11 pontes para Teresópolis e Nova Friburgo e o uso de mais de R$ 280 milhões para a proteção de barrancos. Todas essas obras ainda estão em fase de projeto ou licitação. Há R$ 81 milhões do Ministério das Cidades e mais R$ 74 milhões do Ministério da Educação para a reconstrução das escolas destruídas na catástrofe. Nova Friburgo teve 80% de seu território atingido pelo desastre de 2011. Das 254 encostas com risco de deslizamento,
Apenas 28 receberam algum tipo de obra 2 anos depois da tragédia. 38 milhões de reais foram liberados pelo governo federal para a contenção de encostas em Nova Friburgo, mas o dinheiro ficou parado porque não tinha licitação e projeto. Segundo a Prefeitura de Nova Friburgo, cerca de 4 mil famílias recebem ajuda de R$ 500 para pagar aluguel. Elas vão ficar nesta situação até que recebam moradias do Minha Casa Minha Vida. 2 conjuntos habitacionais estão sendo construídos, mas até agora nenhuma casa foi entregue. A estimativa da Defesa Civil é que 4 mil pessoas ainda morem em áreas de grande risco. Para esses casos, a Prefeitura investiu em comunicação por meio de telefones celulares dados a líderes comunitários e sistema de alerta. A gente emite aqui de dentro da Defesa Civil um SMS para quem está cadastrado gratuitamente, dando conta da previsão do tempo e do que a gente quiser informar, né? O cara sair da casa dele, que lá naquele local vai cair chuva. A gente tem vários perfis dentro desse serviço que a gente pode, por exemplo, acionar só os médicos da cidade. Você acha que você está conseguindo reconstruir sua vida? Eu acho que sim. Eu conheci a Lenise, me ajudou muito foi uma fisioterapeuta para mim. Hoje nós estamos juntos, vai ter um bebê agora, o Gustavo. Foi a felicidade da gente que Deus deu a oportunidade. E só tenho só a agradecer a Deus mesmo. Na segunda reportagem, fomos a Santa Catarina 4 anos depois da tragédia de 2008. Na época, os números oficiais somaram 135 mortos. 78 mil pessoas perderam suas casas ou ficaram temporariamente impedidas de voltar para seus lares. A região mais afetada foi o Vale do Itajaí. A equipe da TV Câmara foi ver de perto o que foi feito para evitar que as tragédias se repitam e como os atingidos pelas chuvas estão reconstruindo suas vidas. O estado de Santa Catarina foi assolado por fortes enxurradas e deslizamentos em 2008. Foram 2 milhões de afetados. A região mais castigada foi o Vale do Itajaí. Eu perdi 14 pessoas na minha família naquele momento, entre eles minha mãe e minha irmã. É claro que o sentimento maior é o sentimento de perca, né? Os que foram. Isso é uma perda que não tem preço, não se coloca ninguém no lugar de ninguém. E mais do que isso, a gente não apaga esse momento, né? Tatiana transformou sua dor em luta. Fundou uma associação de desabrigados e participa de grupo de afetados por desastres ambientais. Por causa de seu trabalho, ela foi escolhida para coordenar a Defesa Civil de Ilhota. Aqui no Morro do Baú, em Ilhota, Santa Catarina, 35 pessoas morreram na tragédia de 2008. Nesta localidade, esses 2 morros aqui de trás desabaram. O da direita deslizou e cobriu completamente esse terreno onde tinham 7 casas. A comunidade ficou isolada por cerca de 2 meses e meio. Hoje, os agricultores já voltaram e refizeram suas lavouras, mas eles saem daqui a cada previsão de chuva forte. Novembro de 2008, 80% de Itajaí debaixo d'água, mais de 160 mil pessoas afetadas. O prejuízo, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Depois da tragédia, a Prefeitura instalou um sistema de alerta que ajudou a prevenir um desastre maior numa outra enchente que atingiu a região, a de 2011. O alerta, a população foi com 36 horas de antecedência e com isso a gente conseguiu minimizar os efeitos de mais uma inundação que o município sofreu. A enchente de 2011 foi diferente da de 2008 porque não teve enxurrada. 110 mil pessoas foram afetadas, 50 mil a menos que 3 anos antes. Moradores ainda reclamam da falta de moradias e da não remoção de áreas de risco. As marcas das chuvas estão por toda a parte em Blumenau, onde ocorreram 75 enchentes nos últimos 100 anos. A cidade foi construída ao redor do rio Itajaiaçu, que transborda com chuvas fortes. A enxurrada de 2008 afetou toda a região. Só em Blumenau, matou 24 pessoas e destruiu quase 4 mil casas. Achei essa marca aqui que em 84 teve outra, então eu acredito que essa marca de 84 ou 83, que tem essa marca de lambição da porta, até deixei aí como um marco, né? Aí depois teve em 2008, que teve aqui, deu 11,82 metros. Naquela semana choveu mais do que normal. Nós esperávamos o quê? Enchente. Então começamos rapidamente, a Defesa Civil à época startou assim, vai dar enchente, comecem a levantar os móveis, né? Quando de repente o vale literalmente derreteu como se fosse um sorvete.
Entre as mudanças após a tragédia de 2008 está o endurecimento da fiscalização da Defesa Civil para evitar novas construções em áreas de risco. Um sistema de alerta foi instalado para avisar a população quando o rio transborda. Nós fizemos uma previsão de 8 a 10 horas de antecedência, que depende da chuva, né? Nós estabelecemos um plano individual, nós entregamos para cada residência com a cota enchente dela e o que ela deve fazer. A população, sabendo qual é a cota enchente da casa dela, ela pode tomar então as iniciativas, né? Aprendemos. Poderia ter aprendido mais? Poderia, e muito mais. Grande parte das obras das vias públicas foram realizadas. Agora, a estrutural para contenção de encostas ainda estamos em fase de projetos ou de licitação. O governo do estado afirma que reforçou a Defesa Civil, que passou a ser secretaria e ter orçamento próprio. Melhorias foram feitas pelos municípios, mas as grandes obras ainda estão paradas em etapas burocráticas. Dos 4,5 bilhões de reais previstos no orçamento deste ano para prevenção e resposta a desastres, 1,5 bilhão efetivamente foi pago. Isso quer dizer que só R$1 a cada R$3 previstos realmente chegou lá na ponta, nas prefeituras que fazem as ações de construção e de prevenção a desastres. Blumenau recebeu parte desse dinheiro e com 7,5 milhões, sendo 4,5 milhões do PAC, construiu essa galeria de represamento e bombeamento do Ribeirão que corta o bairro Fortaleza. Isso pode diminuir as cheias aqui no bairro. Mais de 5.000 pessoas perderam suas casas nas enchentes de 2008 e 2011. As 600 famílias que foram para moradias provisórias receberam apartamentos de 41 metros quadrados. Aqueles apartamentos são pequenos, são minúsculos. Sou eu, meu marido e mais 7 crianças. Nós ficamos 3 anos pagando aluguel, esperando por esse cubico aqui, né? Porque aqui é um verdadeiro inferno. A família de Lucas e outras 24 desabrigadas invadiram o terreno do camping desativado da prefeitura logo depois do desastre de 2008. Na época, uma equipe da TV Câmara esteve em Blumenau para conferir como estava sendo feito o atendimento às vítimas e encontrou o grupo, que se recusava a ir para os abrigos por não considerá-los dignos. Estamos tentando reaver a nossa dignidade que tanto buscávamos com os órgãos competentes, que infelizmente ignorando-nos, aí nós estamos agora andando com as nossas próprias pernas. De lá para cá, as famílias da ocupação e a prefeitura travam uma batalha judicial. Até agora, as famílias estão saindo vitoriosas, mas com risco de serem despejadas a qualquer momento. Até aqui o movimento tenha batido o pé, até aqui nós temos construído nossas casas, temos conseguido comprar bens, um automóvel, conseguir com o meu próprio suor, trabalho. Até aqui eu me considero vitorioso, mas eu sei que a guerra continua. A região amazônica tem 2 estações muito definidas, inverno chuvoso e verão seco. E a população do Acre sofre todos os anos as consequências da grande quantidade de chuva. Isso porque o rio Acre invade as áreas ribeirinhas onde os moradores se instalaram ao longo dos anos sem controle do poder público. Na cheia de 2012, ou alagação, como dizem os ribeirinhos, mais de 100.000 pessoas foram afetadas só na capital Rio Branco. Os prejuízos passaram de 30 milhões de reais. O Acre sempre sofre com as enchentes. Nos últimos 9 anos, foram 7 cheias. Em 2012, ocorreu uma das piores, que atingiu mais de 100.000 pessoas. Só na capital Rio Branco, os prejuízos somaram mais de 26 milhões de reais. Eu nunca tinha visto tanta água na minha vida, igual eu vi, né? Entrou na minha casa. Quem mora no bairro Taquari, o mais populoso da capital, já está acostumado com as inundações. A área fica em terreno alagadiço e é uma das primeiras atingidas quando o rio Acre transborda. A casa que o governo dá muitas vezes tem que repartir, né? É uma casa para 2 famílias, só o que separa é uma parede, né? E aqui não, aqui ele tem os quintais dele, eles criam os seus cachorros, cria galinha. Aqui o que não tem é desbarrancamento, mas a alagação é de 3 em 3 dias no inverno, eu tô alagada. O chamado inverno amazônico vai de outubro a abril e nesses meses chove muito, principalmente no começo do ano. O rio Acre também transbordou este ano.
A dúvida entre os pesquisadores que estudam a região é por que as cheias que eram esporádicas passaram a ser frequentes? A resposta para esse fenômeno pode vir do monitoramento que começou a ser feito no ano passado pela Agência Nacional de Águas. Neste local está reunida boa parte das respostas do governo do estado e da Prefeitura de Rio Branco quando perguntados o que está sendo feito para a prevenção de novos desastres. Neste terreno serão construídas mais de 10 mil casas, a maioria para pessoas que hoje vivem em áreas de risco da capital. As obras, como se pode ver, estão apenas começando. O primeiro lote, com 3 mil casas, deve ser entregue em 2014. Nós precisamos de todas aquelas casas e vamos precisar de muito mais. Mas se não houver uma intervenção nos bairros, nos locais, seja de suspensão de algumas casas, inclusive de ruas também, e a retirada de um grande número de famílias interditando regiões, a gente não resolve. Não foi divulgado o número de famílias que já receberam aluguel social ou casas novas. Dos 22 municípios acreanos, só 2 têm defesa civil estruturada e funcionando. Nenhum implantou o núcleo de defesa civil na comunidade, uma das estratégias nacionais para reduzir riscos de desastres. Sistema de alerta não existe nem na capital Rio Branco, onde está a melhor defesa civil do estado. O que nós usamos são os meios de comunicação existentes no nosso estado. O sistema de rádio e televisão são nossos parceiros. A população foi seriamente afetada pela inundação, mas poderia ter sido diferente. A enxurrada devastou o município vizinho e levou 3 horas para atingir a cidade. A gente ficou avisando para as pessoas que a enchente não ia ser igual às outras. Muitas pessoas que estavam brincando no carnaval, quando retornaram seus bens, seus móveis, já estavam todos alagados. Brasileia ainda não tem defesa civil estruturada, nem corpo de bombeiros. O único da região fica na vizinha Epitaciolândia. Com 18 bombeiros trabalhando em escala, é responsável por 4 municípios, mais cidades fronteiriças do Peru e da Bolívia. Atualmente, a Defesa Civil é comandada pelo assessor jurídico da Prefeitura, mas a nova gestão municipal diz ter a intenção de estruturar o órgão. O estrago na cidade está sendo consertado, mas ainda há ruas e casas destruídas por toda parte. Dos barrancos que desabaram, nenhum recebeu contenção. Este é o Rio Acre que trouxe a enxurrada aqui para Brasileia no ano passado. Este barranco aqui, por exemplo, ele ficava lá, além dos bambus, mas com o passar da água, ele simplesmente derreteu, chegando perto da casa da dona Raimunda. A casa chegou a ser interditada, mas ela continua morando aqui. Dona Raimunda, a senhora não tem medo? Tenho, mas não tem para onde ir. Bom, e o problema não acaba aqui, ele continua lá do outro lado. Isso porque o Rio Acre faz uma alça e ele passa aqui, logo mais na frente. A distância que separa este barranco aqui de trás para um barranco que tem aqui na frente é cerca de 20 metros. Já foi 80, mas com a enchente do ano passado diminuiu. E os moradores estão com medo de que essa distância diminua cada vez mais e acabe por isolar a área que fica do lado de lá. Mais de 100 imóveis foram interditados por causa das chuvas. Isso sem contar as casas que foram simplesmente levadas pelo rio. A prefeitura não sabe quantos desabrigados receberam ajuda. Também não há projeto para a entrega de novas casas. A população tem dificuldades para reconstruir o que tinha. Os comerciantes também lutam para retomar os negócios. Alguns abriram as portas entre os escombros de lojas destruídas. A gente vai se acostumando com a tragédia, né? Aí eu fui entrando, fui me familiarizando e foi voltando ao normal. Aqui costumava ser o centro econômico de Brasileia, onde agora a gente só vê barro e destroços. Costumava ter 60 imóveis comerciais que desabaram e foram levados pelo rio na tragédia de 2012. Os prejuízos totais do município somaram 30 milhões de reais. Para você ter uma ideia do que isso significa para uma cidade com cerca de 20 mil habitantes, é todo o orçamento que a prefeitura tem para gastar no ano inteirinho de trabalho. Por isso, o governo federal e o governo do estado se fazem tão importantes. Só esta obra aqui, de contenção do Rio Acre e de reconstrução da encosta, está orçada em cerca de 11 milhões e meio de reais e é apontada como a principal da fase de reconstrução de Brasileia. Foram poucas as ações públicas concretas de reconstrução e prevenção de novas tragédias. Mas o desastre de 2012 deixou ensinamentos importantes. Nós vamos deslocar com antecedência, por isso nós vamos monitorar o rio. Porque caso venha ocorrer isso, já, pelo menos os bens materiais nós vamos salvar.
Em 2013, o Nordeste brasileiro sofreu com a pior seca dos últimos 50 anos. Mas nem sempre foi assim. 3 anos antes, Pernambuco, por exemplo, teve áreas devastadas por enxurradas. Na zona da Mata Sul do estado, cidades inteiras foram praticamente destruídas. Nós estivemos na região mais atingida para ver como está a reconstrução das cidades e conhecer a luta dos moradores para retomar suas vidas e preservar o patrimônio histórico que hoje está em área de risco. Pernambuco agora passa por estiagem, mas nem sempre foi assim. A zona da Mata Sul sofreu com 4 enchentes entre 2010 e 2011. Em junho de 2010, foi a pior delas. 30 cidades ficaram em situação de emergência e 11 em calamidade pública. A TV Câmara foi a 2 dos municípios mais atingidos, Barreiros e Palmares, para verificar como estão a reconstrução e as medidas de proteção contra novas enxurradas. Eu fiquei ilhado em cima de lá do meu negócio, eu e minha esposa, o dono do prédio, uma sobrinha minha, uma criança com 1 ano e 2 meses, minha esposa operada, assistindo ao redor de mim, tudo caindo, o povo gritando. Naquele 18 de junho de 2010, Barreiros já tinha defesa civil há 8 anos, mas só no papel. Na prática, na hora que a enxurrada chegou, quem ajudou foi o padre. De madrugada eu saí nas ruas, as pessoas estavam tirando, subindo para o primeiro andar e eu avisando que a água iria atingir o primeiro andar. Os mais de 40 mil habitantes de Barreiros foram atingidos pela enchente e 3 mil casas foram destruídas. 3 anos depois, a maioria das promessas não foi cumprida. Há casas em ruínas por toda parte e as escolas públicas ainda não foram refeitas. 2 das principais pontes destruídas em Barreiros ainda estão em reconstrução. Nem 10% do que aconteceu, do que foi danificado, foi reconstruído. A principal obra projetada é um conjunto de 5 barragens para conter o excesso de chuva que cai na região entre abril e julho. O trabalho está apenas começando. As obras de contenção de enchente, né, projetos de construção de represas a curto prazo, né, isso é que deve ser feito. Tanto em Palmares quanto em Barreiros, a Defesa Civil finalmente saiu do papel, mas ainda sofre com a precariedade. Não foi instalado o sistema de alerta e, em Barreiros, o sino da igreja pode ser usado de novo como alarme. Nós fizemos trabalho de panfletagem, nós fizemos reuniões nas comunidades, nós fizemos o plano de contingência do município, fizemos mapeamento de área de risco, passamos a informar a população que eles moravam em área de risco. Palmares e Barreiros receberam um hospital novo cada. Também foram entregues casas populares aos desabrigados. O problema é que das mais de 4 mil prometidas para Barreiros, só 1.600 foram entregues. E em Palmares, das mais de 2 mil previstas, só 400 já têm moradores. Os novos bairros ainda não têm serviços básicos, como água encanada, escola ou posto de saúde. Tem muita diferença de uma casa para uma barraca, né? E sem enchente ainda? É muito melhor ainda, né? Acabou o sofrimento, né? Existem outros problemas relacionados à habitação. Os moradores não entendem os critérios do governo do estado e cobram as casas novas. Alguns não aceitam trocar sua residência na beira do rio por uma do Minha Casa Minha Vida. Quem não tinha nada, quem morava na Ribeirinha foi um presente de Deus. E pra gente não, que tinha ter um poder aquisitivo melhor, uma coisa assim, trocar uma casa grande na minha cidade com quem a minha se apresenta e de repente ter que morar numa casa limitada, pequenos cômodos. E essa nossa resistência até hoje, nós não saímos por conta de ter que provar ao governo que, no mínimo, ele indenize por um valor acessível à natureza do bem. No centro de Palmares, área nobre da cidade, faixas de protesto estão penduradas nas fachadas das casas centenárias, contestando a decisão de demolir os imóveis que estão na beira do rio. Nós queremos ficar. O governo está fazendo milhões, investimento de milhões em barragens, então por que retirar esta rua? O governo do estado mantém a decisão de retirada. A gente compara não um patrimônio com outro, né?
a gente compara o patrimônio de 2 andares com um patrimônio maior, que é a vida. A gente tem que buscar uma forma de tirar aquela residência dali, e aí viabilizar com que essas famílias vão para outro local seguro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever este programa na nossa programação e também pela internet. O endereço do portal da Secretaria de Comunicação é www.tv.câmara.leg.br. Tchau!